quando eu cheguei lá, na casa do Silvio Santos, o cara tinha entrado, o Silvio tava fazendo ginástica, tava de cueca, eles entraram, bicho. Ele pegou o Silvio Santos de cueca, cara. Comandante Luca, você, negociador, você ficou muito famoso com o caso Silvio Santos, a gente vai abordar daqui a pouquinho, que eu acho que é a pergunta que todo mundo te faz, mas eu quero começar com uma pergunta para entender melhor. Como é que entra na cabeça de um bandido? Quais são as técnicas que o negociador faz para ter empatia com um cara que não tem nada a ver com você? Primeiro passo, Maurício, obrigado por estar aqui com vocês. Vamos aqui. falando. Bacana estar nesse programa. Mas o primeiro passo é compreender o negociador. A primeira lição de negociador é entender o conflito como algo comum nas relações interpessoais. Diferente do confronto, que a gente não quer, destrutivo, mas e perceber que na comunicação humana é algo muito complexo. Tem o emissor, tem o código, tem a outra pessoa que é o decodificador disso. Isso tudo é muito suscetível de você ter problemas de comunicação. O negociador ele tem que partir do entendimento que o conflito é comum. E na hora que ele está lá, numa negociação onde tem vidas em jogo e tem um criminoso tomando reféns, que é a expressão que a gente utiliza no meio policial, ele tem que ir para lá com esse desprendimento de entender que naquele momento é tudo muito crítico inicialmente e a função dele é abrandar essa situação drástica que tem no começo da ocorrência e a partir daí começar a construir essa relação. E, obviamente, a empatia é uma das ferramentas muito importantes que a gente utiliza. Um negociador que não tem essa capacidade de colocar a empatia no bojo da conversa, ele não vai conseguir ter sucesso. Mas como é que funciona assim? Você tá lá, agora eu quero entender a parte toda. Só para explicar, eu tô aqui com o comandante Luca, ele é um dos maiores negociadores do Brasil, 30 anos de PM, né, de polícia, Exato. né, tratou de vários sequestros, de vários casos aí. E a gente vai batendo papo e a gente vai entendendo. Como é que é assim? Você tá na tua casa, você recebe fala, cara, deu ruim, preciso de você aqui agora. Você para tudo e vai. Ou você já tem uma parada do tipo, cara, vou ficar de plantão o tempo todo. Como é que funciona esse momento da negociação? É bom entender como é que funciona a estrutura da polícia. Então, Sim. ela funciona mais ou menos assim. A sociedade, quando ela tem um problema, ela chama a polícia. São os policiais que a gente vê no dia a dia, trabalhando na rua, nas áreas territoriais. Mas, às vezes, a polícia tem um problema. E aí ela precisa chamar a sua tropa de elite. Então, em geral, a tropa de elite, a que eu comandei e fui fundador também aqui em São Paulo, chama GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Esse é um modelo, Maurício, que ganhou forma e representatividade no mundo inteiro. Nos Estados Unidos são as SWATs, na Alemanha GSG-9, na França GIGN. Scotland Yard, Muda o nome apenas, mas a essência é a mesma. Então nós somos, é como se fôssemos especialistas, igual tem na medicina, você tem o médico que é o clínico geral, e você tem lá o neurocirurgião, o especialista, o ortopedista que é o especialista. E na polícia nós temos os especialistas, em particular lá no GAT, que cuidam de situações muito diferentes, que é o caso, por exemplo, das ocorrências que envolvem reféns tomados. O que é isso? O cara vai fazer um assalto no estabelecimento comercial, deu errado porque ele foi incompetente, não planejou bem, ou a polícia foi eficiente, e antes que a fuga seja realizada, ele se vê cercado. Sim. E na hora que ele se vê cercado pela polícia, a primeira coisa que surge no criminoso é o medo do confronto. E, em geral, o criminoso tem muito medo do confronto com a polícia porque a polícia tem mais técnica, tem mais armas. Muitas vezes, não estou me referindo àqueles crimes super organizados, né? Mas o criminoso comum, esse que vai fazer um assalto numa loja. E aí, a hora que ele fica com medo do confronto, a única coisa que ele tem às mãos ali naquele momento é fazer um refém para garantir a sua própria integridade física. Quer dizer, ele pegou o refém é porque ele está desesperado. Exatamente. E aí o que acontece? Ele pega o refém e, obviamente, a polícia, tentando proteger todas as pessoas, inclusive o criminoso, ela vai com mais cautela, ela cerca o local e é a partir daí que começa aquilo que nós chamamos de negociação. E a negociação serve para quê? Para fazer o criminoso entender que ele tem que liberar o refém e sair dali vivo e preso. Isso é o mundo ideal, só que as coisas não são tão simples assim. Porque o criminoso, na hora que ele faz o refém, embora o primeiro objetivo dele era salvar a própria vida, na hora que ele faz o refém, ele se engrandece, ele sobe, a gente diz que ele sobe no salto, né? E aí ele até tem a chamada fase do eu quero, que é a hora que ele viaja e fala, bom, eu quero carro forte, eu quero metralhadora, eu quero droga, eu quero dinheiro, eu quero helicóptero, né?
Ele vira uma criança. Ele vira uma criança. Ele vira o meu filho, Gabriel, de 3 anos. Exatamente. Fica desejoso de uma série de coisas que não tem o menor cabimento. E aí que entra também essa virtude do negociador de fazer ali aquela calma, aquela interpretação, para a gente não cair no que eu chamo de tática do leite moça, sabe? Que é comigo assim, bateu, tomou, né? O cara fala esse monte de bobagem e você fala para ele no português rasgado o que vai acontecer ali. Como, por exemplo, eu poderia falar para ele, olha, meu amigo, não tem helicóptero, não tem carro forte, não tem droga, não tem dinheiro. Daqui você vai para o cemitério ou para a cadeia. Isso é o que vai acontecer se ele forçar a barra, mas a gente não pode falar assim direto pro Porque é o tal da empatia, é a questão de você entrar na mente do cara. Aí a gente precipita tudo, a gente coloca tudo a perder. Então qual que é a magia do negociador? É receber essa agressão, que de certa forma é uma agressão. Porque sempre é agressivo, porque ele está com medo. E mais do que isso, hein, Maurício? Às vezes o criminoso, quando ele está nessa fase do eu quero, ele pede coisas tão absurdas e faz até xingamentos ao policial. Só que nós, negociadores, a gente é preparado para isso. Nós temos resiliência como parte da nossa formação e a gente cabe a nós interpretarmos isso como uma bolha ilusória na cabeça do sujeito e aí aos pouquinhos a gente vai desbastando. Qual foi a coisa mais absurda que um cara já pediu para vocês? Assim, um cara tava com um refém, ele pediu alguma coisa e falou, não tem como esse cara tá pedindo isso. Teve alguma coisa que você se lembra assim? Teve uma ocorrência que foi muito complexa para mim, foi até num templo evangélico, né? Porque o sujeito foi roubar um ônibus, deu tudo errado, eles fugiram da polícia na primeira fuga e se homiziaram, né? Se esconderam dentro de um templo evangélico. E aí aconteceu um problema, porque os policiais que chegaram ali para cercar o local, conversaram com esse criminoso e ele falou, olha, eu quero um carro porque eu quero fugir daqui. E eu não sei por que cargas d'água, até por inexperiência, o policial falou, vou ver. E ao falar vou ver, né, eu vou pensar, deu uma esperança para o sujeito. E aí, quando a coisa maravilhoso. Quando a coisa não mandou, e aí chamaram o GAT, que são os especialistas, eu fui para lá com a minha equipe. É o policial que fala, na volta a gente leva. É tipo, fudeu. O cara insistia porque queria o carro de todo jeito, sabe? Na cabeça dele, ele imaginava que eu ia dar um carro para ele liberar os reféns, para ele sair por aí. Né? E eu falei, meu amigo, a gente tenta não falar a palavra não, né? Sim. A gente sempre tenta dizer de uma outra maneira que aquilo não é legal para o sujeito. E sabe o que eu tive que fazer que foi cômico até nessa ocorrência? O cara estava tão determinado na cabeça dele a ter um carro para a fuga, que era o que ele queria, que eu falei para ele assim, fulano, olha só, aqui você está seguro, aqui está controlada a situação por mim e pela minha equipe. O que você acha que vai acontecer se eu der um carro para você e você sair por aí? Você acha que a polícia vai, né? Até aqueles que não estão sob meu controle. Gente, ele deu um carro, deixa ele passar. Tipo, não tem como, né? Mas o cara não acreditou. Eu tive que usar um artifício que foi o seguinte, eu peguei umas pessoas que estavam ali próximas e também alguns policiais e orientei, vai lá na janela do banheiro e grita, lincha, mata, não sei o quê. Como se fosse uma turba ali, ou manifestantes, né? E aí eles fizeram, sabe, esse grito, vão matar, vão pegar, não sei o quê. E aí o sujeito pegou e deu aquela brecada, eu falei, olha, tá vendo? Você jogou ele pra realidade. A população tá contra você, se você sair daqui, os caras vão te linchar. Era um aqui iPhone. É mais seguro. Galera tá puta com você. Foi isso, cara. Isso é maravilhoso, cara. Foi uma técnica que a gente utilizou. A polícia não ficava meio assim com você, do tipo, chegou os caras, como se eu não sou capaz. Pô, ficou, cara. Durante muitos anos eu tive esse trabalho de mostrar pros meus policiais, e até pra polícia como um todo, que um bom policial, Maurício, ele tem que ser um cara que cumpre a lei, que cumpre as normas e não pode levar nada pro pessoal, sabe? Eu tive problemas com relação a isso, porque muitas vezes, nesse momento o cara tá fazendo um assalto e ele se depara com a incompetência dele ou com a eficiência da polícia, os policiais de área que chegam logo no começo, muitas vezes até trocam tiros com o cara. Aí ele sai correndo, entra numa casa e faz a família como refém. E quando eu chegava já nesse segundo momento. E a partir dali eu passava uma régua. Eu falava, olha, o que aconteceu daqui para trás, meu amigo, é para trás, é passado. Agora eu vou lidar daqui para frente. E muitas vezes os policiais que tinham tido um entrevero com o sujeito queriam praticar a chamada vingança privada, sabe? Queriam partir. E eu tinha que controlar a situação. O colega já pode ter morrido. Tomou tiro. Uma vez eu cheguei numa ocorrência e exatamente nessa circunstância, ele tinha trocado o tiro e tinha baleado um oficial nosso. A sorte é que o cara estava com um colete balístico, o tiro pegou aqui. Quando eu cheguei, falei, parou, tipo assim, falei, baixa a bola. Baixa a bola, vou passar uma régua aqui, o que aconteceu até o momento que ele entrou nessa casa aqui, que está com essa família, não me interessa. Daqui eu vou lidar para resolver o problema da família.
E o porque senão, tenente, o tenente levantou o colete assim, pô, mostrou o peito dele, tava com... Não tava furado. Não, ó, mas estava com uma marca. Uma marca do trauma, né? E visivelmente... Puto, porque a cabeça do cara né, é assim, você vai dar um helicóptero pro cara que me deu um tiro, sabe assim? Não chegava nunca a isso, Sim, mas sim, assim, claro. dentro daquilo que tinha acontecido, eu tinha que passar uma régua e lidar com essas emoções, né? Não é um trabalho muito fácil. Hoje mudou bastante, hoje já há uma consciência, né? Eu vejo, tirando uma foto da polícia do passado para a polícia do presente, eu vejo que houve uma evolução. Muito embora de vez em quando a gente tenha aí algumas surpresas por parte de maus policiais aí que transgridem as normas, transgridem a lei, agem como bandidos. Não, mas o fato né? de você ter um negociador já significa que você quer que a coisa funcione da maneira correta. Cara. E como é que funciona assim, tipo, existe um tempo do tipo, cara, geralmente 1 hora a gente resolve, não, 6 dias de negócio. Até quando vai a sua retórica? Cara, e aí, qual o momento que você chega e fala assim, maluco, eu não tô conseguindo mais, esse cara não me ouve. Teve casos aqui, lembra do caso da Eloá lá em São Bernardo? Você tava nesse caso? Não estava nesse caso. Sim. Ali foi um problema sério, a negociação durou uma semana, no meu modo de ver ela tinha que ter terminado antes, né? Mas para responder sua pergunta, como é que funciona? Tem tempo? Não tem tempo, tem gráfico. O que é o gráfico? Se as coisas estão indo bem, o criminoso está cedendo às exigências iniciais, não está machucando os reféns, está demonstrando um controle cada vez maior, está cedendo aquilo que é a proposta da polícia dele sair dali vivo e preso, e como costumava dizer, sem um fio de cabelo desarrumado. E é uma coisa importante que tem que ficar claro que um negociador não dá bola nas costas do criminoso. Se eu falei para ele, você vai sair daí vivo, preso, sem um fio de cabelo desarrumado, que é a expressão que eu utilizava no meu comando, pode assinar embaixo. Que não tem bola nas costas, sabe? A gente não quer ganhar uma vez só, a gente quer ganhar sempre. E para ganhar sempre, Maurício, tem que ter credibilidade. E a credibilidade é um valor que se constrói com o tempo. Se você um dia, para resolver uma ocorrência, pisa na bola, o vagabundo também tem o network dele, É isso que eu ia sabe, falar, ele cara? sabe, chegou o Luca, esse é cuzão. Várias vezes, já me perguntaram isso em outras entrevistas, sabe? Falou, pô, você não teve uma chance, muitas vezes, do cara dar uma mole assim? Eu negociava armado, né? Não com a arma na mão, né? Você está negociando, sair daí com a arma na mão, a gente negociava armado e protegido, né? Mas muitas vezes nas minhas negociações, aquelas que são cara a cara, que você está em contato visual com a pessoa, sempre protegido, muitas vezes o cara deu um mole, assim, que dava a chance de eu pegar a minha pistola e pá, resolver. Só que aí acaba as tuas negociações futuras. E as futuras? Pô, resolvi essa, e as próximas? Você sai no jornal amanhã. Pô, aí, chegasse numa próxima ocorrência, chegou o capitão Luca, o comandante Luca, acabou. Agora não, a gente não dá essa bola nas costas. O que um negociador da polícia, e eu falo hoje porque isso gerou uma moda e um procedimento que aqui no GAT de São Paulo se aplica e em todos os GATs do resto do país também se aplica. Virou um valor. Por isso que eu sou muito orgulhoso das tropas de elite aqui no nosso país, porque elas têm esse padrão, Dá sabe? pra perceber isso. Não tem conversa torta. Até porque vocês treinam com o Bayern de Munique todo dia, né? Agora, o que acontece? Aqui. Qual que é o tempo? O tempo, como eu te disse, não tem. Tem gráfico. Se a coisa tá bacana, tá evoluindo, tinha 10 criminosos, 2 se renderam, tinha 5 reféns, liberou 1 e tá indo bem, a gente vai embora, cara. Sim. Agora, se a coisa começa a afundar, ou seja, o cara começa a perder o controle, começa a dar tiro, começa a usar drogas, começa a se viciar... Isso acontece? Né? Acontece. O cara tá com refém, começa a cheirar... Já acontece das coisas começarem a complicar. A gente tem outros remedinhos, né? Que é o caso do atirador de elite, que é o caso da invasão tática. Quando a gente vai para uma ocorrência, Maurício, a gente vai com todas as ferramentas. É igual um centro cirúrgico, cara. A gente chega lá com o negociador, o sniper já vai se posicionar, a equipe tática já vai ver como é que a porta é construída, como é que a janela, se é de madeira, que tipo de explosivo faz para poder arrebentar, se for o caso. Cada um vai atuando no seu segmento. E o negociador vai lá para tentar resolver na boa, na conversa. É o que a gente sempre quer. E por que a gente gosta da negociação? Porque a negociação é a alternativa que mais favorece aquilo que é o nosso objetivo. E qual que é o objetivo? Liberar os reféns, o criminoso preso e os policiais também sãos e salvos. Sim. Essa é a melhor... Sim, mas você falou de uma parada assim, que você fala assim, cara, o problema é quando chega, sei lá, um Globocop da vida, filma, aí o cara tá na TV, o cara olha e fala, mano, pô, meu dente tá bom, não sei o que, o cara já começa a pirar. Então, digo, esse advento de programas televisivos policiais que surgiu, ainda mais no período que você tava lá de evidência, que você tava falando, né, nos anos 90, nos anos 2000, isso mais atrapalha, né?
Cara, já chegou a atrapalhar muito. Eu não tive problemas porque eu tive uma relação com a mídia muito bacana, sabe? Eu aprendi a compreender a mídia e usar a mídia a meu favor e respeitar o trabalho da mídia. Mas dá pra fazer uma negociação com a mídia? Dá, cara, ao mesmo perfeito, tempo do tipo assim, desculpa te interromper, mas assim, só pra Não, entender. ótima reflexão isso daí. Porque eu fico imaginando assim, tá lá, eu acho, no meu achismo, que o caso Eloá foi uma cagada da mídia. Tanto que teve uma vítima, né? Que foi a menina lá que... Duas, né? Uma morreu, uma tomou um tiro na boca. Exato. Né? Uma morreu por um milagre, né? Exato, que eu acho que o cara cresceu pra caramba, aí parece que, se eu não me engano, ele falou ao vivo na TV, teve uma cagada toda. Ao mesmo tempo, eu imagino que você é o cara que tá ali no meio de uma situação que você pode fazer duas coisas. Uma, você pode conversar com um diretor de televisão e ter um embate. Aí você fala, cara, é mais difícil negociar com esse diretor de televisão ou com um bandido? Então vamos lá. São duas negociações. Duas coisas importantes. Primeiro, o caso Eloá. O caso Eloá é um ponto fora da curva, tá? Eu atribuo essa tragédia do caso Eloá ao comandamento da operação, que no meu modo de ver não soube lidar com essa questão. Até porque entendeu, naquele momento, que aquele garoto, que não era nem criminoso, mas era um garoto que passava por uma crise amorosa, poderia não fazer o que fez. Só para contextualizar, o caso Eloá foi um caso aqui em São Paulo, que um cara terminou... Santo André, a menina tinha terminado com o cara, ele fez ela de refém junto com a amiga. E aí acabou tendo a situação toda ali. Durou uma semana esse negócio e o cara não liberava. A paixão é um dos sentimentos que a gente chama dos 4 gigantes da alma. Nem é a expressão minha, isso é de um livro que é um livro muito importante de um autor cujo nome é Emílio Miri Lopes. E o livro chama Os 4 Gigantes da Alma, que ele fala do amor, do medo, da ira e do dever. Sendo que o amor e a ira são sentimentos da mesma raiz, só que em lados opostos. Sim. As pessoas, por paixão, fazem coisas impensáveis, cara. É uma coisa assim que a gente deve levar em conta. E isso foi esquecido nessa ocorrência no meu modo de ver, na minha Faltou opinião. A empatia. Faltou considerar que aquele garoto poderia fazer uma bobagem. E nós temos uma hierarquia das vidas, viu, Maurício? É importante que as pessoas que estão aqui no achismos, né, compreendam isso. Qual é a hierarquia das vidas de uma ocorrência com refém? A primeira vida a ser preservada é do policial, que não criou aquela situação e está ali só para ajudar a resolver. A segunda vida a ser preservada é do refém inocente, que está ali subjugado, está ali contra a sua vontade. E a terceira vida é do criminoso. A gente também quer preservar a vida do criminoso. O nosso objetivo é fazê-lo responder na justiça, na cadeia. Esse é o nosso objetivo. Agora, se a coisa complica, se a coisa começa a perder o encaminhamento, aí nós temos que fazer um reajuste nessa equação. Aí quem tem que ir embora é o criminoso. Sim. Né? E não tem dúvida, a gente não pode ele que causou o negócio. E naquela circunstância, no meu modo de ver, fazendo aqui um parênteses, por conta de não querer matar um moleque que era um adolescente que passava por uma crise amorosa, que merecia ali ser tomado uma atitude contra ele, assumiram um risco enorme de machucar as duas meninas e foi o que acabou acontecendo. Uma morreu e a outra não morreu por um milagre. Foi uma bobagem muito grande, um ponto fora da curva. Mas voltando aqui àquilo que você falou da polícia, da imprensa. Da imprensa. A gente tem que compreender o trabalho do repórter. Você consegue imaginar uma ocorrência com refém, uma queda de aeronave que não tem imprensa? É natural, a imprensa está aí para reportar aquilo que é notícia. O que é notícia? É algo totalmente sai do comum. Né? Então não há como você conceber uma ocorrência com refém, que é algo fora do comum, não é do dia a dia, que não vai ter imprensa. Segundo ponto, eu estou compartilhando o que eu fazia na minha técnica. Manda ver. O cara vai lá. Quem está lá na emissora, quem está lá na redação? O editor, cara. O que o editor quer? Qual que é o sonho de todo repórter? Chama furo jornalístico. O que é o furo jornalístico? É aquilo que você tem e que ninguém mais tem. Todos eles vão para lá atrás do furo. E para alcançar esse furo, o repórter faz o que for necessário, cara. Bom, qual que era a minha técnica? Eu chamava todo mundo lá. Dava um breakzinho na ocorrência, falava, vem cá, você do jornal, do rádio, da TV, vem cá, todo mundo aqui. Vocês vão ficar neste lugar aqui. E era um local privilegiado. Não era lá com o povão e também não era no comitê de crise onde a gente discute a estratégia. A estratégia não cabe à imprensa ficar observando a nossa estratégia. Aqui vocês ficarão e a cada meia hora vai vir um cara comandado por mim aqui, um assessor que eu vou nominar aqui, para vir dar um boletim para vocês aqui. Ao fazer isso, cara, o que acontecia? Os caras já baixavam a pressão, porque ligavam para os seus editores, lá para o seu chefe, falavam, ninguém vai ter o furo, porque está todo mundo ali naquela condição de igualdade. Sim. Abaixa a pressão.
E segunda coisa que eu fazia era cumprir o combinado. Eu ia lá e dava uma noticiazinha do que estava já acontecendo tá, não sei lá. o que aconteceu. Estamos aqui. Dava um boletim. Pô, resultado, cara, a imprensa sempre foi muito colaborativa comigo. Eu tirei o problema do furo, que é a pressão que o repórter sente por conta das suas emissoras, dos seus editoriais, e dava notícia para os caras de forma igual. Sim. Pô, sempre tive uma relação muito boa. Agora, quando você não age dessa maneira, o que acontece? Aí fica o repórter solto, aí é a hora que o cara sobe no prédio do vizinho, é a hora que ele pega lá o desavisado. Ele está tão desesperado ele quanto... quer de qualquer jeito. Então, cara, não é problema a gente lidar com a imprensa. É usar a imprensa dentro dessa condição. Mas você, por exemplo, você ficou muito conhecido pelo caso Silvio Santos. Chegamos lá num famoso papo que você ouve toda vez que você senta num boteco. Você que é o cara do Silvio Santos, fala, caramba, não aguento mais, não sei o que falar disso. Você ficou muito conhecido porque eu acho que foi um caso que você é um comandante, você tá ali, Silvio Santos é o maior apresentador do Brasil, tá sendo sequestrado. Tá ali, na varanda. A situação toda, na varanda não, antes, né? Ele tá ali, sequestrado. E você comandando isso em rede nacional. Como fica o tamanho do seu toba em relação a... Cara, se der uma merda aqui, eu tô fudido. Se for bom, beleza, eu vou comprar um carro novo. Mas se der uma merda, fudeu. Como é que fica... Cara. Como é que fica essa sua pergunta cabeça? sensacional. Para quem não sabe, né, esse caso aconteceu em 2001 e foi, eu não lembro, olha, eu tô com 41 anos nessa trajetória. Entrei com 15 anos na polícia, fiquei 30 anos na instituição de 80 até 2010. Nós estamos em 2021, tô há 11 anos como palestrante, escritor, comentarista e escambau. Aliás, fala do seu livro, que é muito legal. Você tem um livro que é O Negociador, né? Tem o livro O Negociador, que foi o meu primeiro livro, né? Onde eu conto um pouco dessa trajetória que a gente mudou a visão do GAT em relação aí a como agir de forma correta, republicana nas ocorrências. Funciona aí, né, pro teu rolê todo. E é um livro que é voltado para o mundo corporativo, inclusive, porque essas lições que eu aprendi nas negociações onde vidas estão em jogo, elas são aplicáveis nas empresas de alta performance. Claro. Na balada também? Na balada? Na balada. Cara, serve para tudo, serve para você, inclusive nas relações interpessoais, A gente com vai falar namorada, com esposa. Entendi. Seu casamento tá há quanto tempo já? Pô, sou 35 anos É casado, lógico, cara. lógico. Sou maior, É lógico, cara, é a maior prova que ele 35 anos casado, cara. Sim, 35 anos negociando. Não, pô, deixa eu sair, caralho, lá, falar com o Meireles, porra. Não, tamo aqui, aí vem É a o imprensa. melhor exemplo de negociador de sucesso, né, cara? Com o interpessoal. Casamento não é brincadeira. Mas e aí? Aí tá lá... Pô, aí o que aconteceu? O Brasil parou. Sim. Porque começou com o sequestro da filha dele, que acabou sendo pago o resgate, e a moça foi liberada, a Patrícia, e depois de um certo Que é a tempo... Patrícia Bravanel de hoje, pra quem tá velho. A polícia continuou naquela investigação, que é natural, e aí o sujeito se achando, né, com medo de que ele poderia ser pego pela polícia... Foi por isso, foi mesmo. Ele acabou, surpreendentemente, voltando para a casa do apresentador, ficou num terreno baldio lá, a moça saiu para colocar o lixo, ele rendeu a moça que era empregada, entrou e fez o Silvio Santos como refém. Quando isso aconteceu e se tornou público, ou seja, foi noticiado, cara, eu não lembro de um momento no nosso país que parou tudo, cara, parou, as emissoras pararam... Carol Conká no paredão. Talvez isso, foi a única... Foi isso, pode ser, pode ser. E aí eu fui chamado, mas aí, voltando à sua pergunta, cara, como é que estava o meu coração quando eu fui para lá? Primeiro lugar, nós que trabalhamos em tropa de elite é uma churrasqueira, cara, é uma churrasqueira permanente. Se você bobear, sua batata assa. Mas a gente sabe disso quando vai para esse tipo de negócio, quando vai para esse tipo de atividade, e consequentemente a gente é preparado para isso. Por isso, o meu coração, quando eu chegava numa ocorrência com refém, eu pergunto nas palestras, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência com refém? Invariavelmente, a resposta é, puta, você estava coração a milhão. Eu falo, não, meu amigo, estava 60 por minuto. Por quê? Porque eu fui preparado para fazer o que eu fazia, Maurício. Essa é a pegada, eu estudei para fazer o que eu fazia. Chegar lá, galera, tá tudo bem, como é que você... Cara, então é igual um médico que atua numa UTI, sim, cara. Sim. Sabe? Ou um médico do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Chega o cara lá... mas quando chega um médico para operar a própria filha, eu acho que dá uma tremida. Por mais que ele seja preparado. Santos, né? Ou o Silvio Santos. Cara, eu vou falar para você. Eu cheguei lá, senhor da situação. Eu cheguei lá, tava uma bagunça. Pra você ter uma ideia, eu até conto isso no meu livro, porque quando eu cheguei lá, na casa do Silvio Santos, o cara tinha entrado, o Silvio tava fazendo ginástica, tava de cueca, eles entraram, bicho. Ele pegou o Silvio Santos de cueca, cara.
E aí eles entraram numa dispensazinha. Primeira coisa, desculpa, por que o Silvio Santos malha de Eu cueca? não sei, cara. Tanto que essa cena tá no YouTube. Colocar no YouTube rendição do Silvio Santos, vai ver que ele pede uma calça, né, pra mim. Ó, me traz uma calça, porque ele não queria sair. Foi a primeira exigência do sequestrador. Uma calça, por favor. Eu não quero ver os bagos do Silvio. Cara, mas quando eu cheguei na casa do Silvio Santos, muita gente tava lá na sala. Ele mora numa mansão, cara, tava numa salona assim. E o Silvio homiziado dentro de um cômodo, né, mantido pelo Fernando Dutra, que era o sequestrador. E na sala do Silvio parecia a festa da firma, cara, porque foi uma porrada de nego pra lá, de gente pra lá. E quem eram essas pessoas? Pô, comando-geral da polícia, o secretário sim. o assessor de imprensa do governador, o chefe da Casa Muito da hora. Militar. Tem um cara sequestrado, a galera era no uma Vasco, pô, foda. e tudo cara acima de mim, hierarquicamente falando. Sim, sim. Quando eu entrei naquela sala, meu, que eu vi aquela... E você imagina o que era... Quantas pessoas? Pô, de umas 30, cara. Caralho, Meu, hoje é considerada mas tem. aglomeração. E detalhe, cara... Câmera, não. Eu não posso falar 1 milímetro da boa vontade das pessoas que estavam lá. Todos foram lá pra ajudar. Claro, claro. Mas é muita gente querendo ajudar. Cara, mas de boa intenção a estrada do inferno é pavimentada, né, meu Sim, amigo? sim. Então, e aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, assim, eu capitão, só tinha major, tenente-coronel, coronel, secretário de Estado. Chamei o comandante-geral, número 1 da polícia, chamei ele e falei, comandante, tem muita gente aqui. E aí, cara, eu falei de um jeito, na verdade eu fiz até uma técnica de ancoragem, não vou fazer com você por conta da Covid, tá? Mas eu peguei no braço dele, apertei. Que bom. Pra colar no cara, assim, ó. Comandante, tem muita... Eu olhei bem no olho dele e falei, PNL pura, tem muita gente aqui. Ele compreendeu na hora, e como eu era um cara que eu já tinha uma certa fama como negociador, eu tinha um certo respeito, e era uma doutrina, Maurício, que pouca gente conhecia de gerenciamento de crise, negociação, era algo meio novo pra gente aqui ainda. Mas o comandante botava fé no meu taco, e aí eu usei do galão dele, das estrelas dele, para poder tirar. Aí ele é um cara muito assertivo, era um cara, mudou, né? E falou assim, ó, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora, secretário pode ir embora, assessor pode ir embora, limpou. E ao tirar esse excesso de gente, o local ficou purificado e aí eu pude fazer meu trabalho. Até porque deve ser um desespero pro cara que tá sequestrando o Silvio Santos ouvir um bando de cochicho. cara. Eu tenho que pagar esse cara e matar. E aí aconteceu o segundo fato, que esse é surpreendente, porque nunca aconteceu isso na minha vida. Em geral, quando você está numa ocorrência com o refém, é o criminoso o cara com quem você negocia. E o refém tá ali amedrontado, tá ali quietinho, tá com um monte de medo, fica ali, igual uma coisa fica ali, sabe? Cara, é o Silvio Santos que negociou com você. Vem cá, vamos lá. Silvio Santos. Ele tem 3, 1, 2, 3 PIN. Silvio Santos, o que ele fez, cara? Foi surpreendente isso. Eu nunca falei com o Silvio sobre isso. Eu falei com o Silvio só naquela ocorrência. Depois teve uma premiação por conta do resultado da ocorrência, né? O Silvio mandou um cara lá, que eu esqueci o nome, que era o Bambambam lá das empresas dele, para entregar uma carta, né? E ler uma carta numa cerimônia que nós fizemos aos policiais que tinham participado da ocorrência. Mas o Silvio, eu nunca falei com ele depois disso. Mas eu deduzo que o Silvio, o que ele fez lá dentro do cômodo? Ele percebeu, em primeiro lugar, ele não queria de verdade que nada de mal acontecesse com o garoto lá, que é o Fernando Dutra, o sequestrador. Ele não queria. Eu acho que não, porque ele é um cara que trabalha com gente, ele é um cara que vive com gente, assim, no sentido de profissional. Então eu acho que por mais que o cara tenha sido o autor do sequestro da filha dele, estava lá o mantendo como refém armado, eu acho que o ser humano Silvio Santos não queria que o cara morresse. Eu juro que eu preciso fazer essa pergunta. Você entrou na sala... Não entrei na sala. Ele estava momento. dentro de um cômodo, com a porta fechada. Eu negociava com o Silvio dentro do cômodo com o Fernando Dutra, e eu da porta aqui, falando com ele pela porta, mas sem contato visual, eu não via. Num corredor, assim. Era um cômodo, era um corredorzinho, na verdade, a sala grande assim, tinha um cômodo e uma porta, e era ali que eu E aí negociava. você falava, tudo bem, gente? Ó, Fernando, sou eu, Aí Luca... o Silvio, eu não falei uma vez com o Fernando, cara. Era o Silvio, que Olha, ele me tá- apresentei. Quando eu cheguei lá, me apresentei, e teve um detalhe que é muito particular, eu tive que me apresentar como Doutor Luca, não Capitão Luca, que eu era à época. E por que isso? Porque antes de mim, estava negociando o comandante-geral da polícia. Aí desceu, né? E aí, quando eu tirei o comandante dessa função, porque não pode o comandante ser negociador, pela doutrina,
quem tem poder de decisão não pode ser o negociador, tem que ser um cara intermediário, assim, né? Tem que ser um cara com essa função. Mas o Silvio, eu sabia disso, a minha equipe sabia e eu também sabia que o Silvio é um cara que serviu o exército, ele conhece a hierarquia militar. E aí, pensando nisso, eu não pude me apresentar como capitão, porque eu pergunto pra você, como é que você se sentiria tendo um coronel e depois entra um capitão? Rebaixou, né, cara? Agora tô vindo, é o estagiário Cunha. Porra, aí eu tive que usar Os caras tão indo embora. eu usei de um artifício que me surgiu na hora. Eu falei, não vou me apresentar como capitão, vou como Luca, doutor Luca, né? E aí ele me tratava por doutor Luca. E aí ele falou assim para mim, doutor Luca, já conversei aqui com o Fernando, é só trazer o secretário de Segurança Pública aqui no local, que eu já resolvi, tá tudo. Só que eu não podia trazer o secretário, porque a doutrina não permite isso, cara. A doutrina não permite que a gente coloque uma autoridade executiva no meio da crise. Porque nós temos que pensar em cenários, Maurício. Sim. Se der uma bobagem, se acontece uma tragédia, uma Você morte, que trouxe a merda. Além do que a autoridade, ela passa a ser parte da ocorrência. Porque você não fudeu, né? Tipo, não tem que ter alguém para ficar eu quero o Axl Rose aqui, quero bater um papo. Quero o Neymar aqui. Pode, cara. Quero Bruno Marquezine. Eu falei pro Silvio, Silvio, olha só, não tem necessidade. Nós estamos aqui, tá aqui o comandante da polícia, porque ele não foi embora, ele ficou ali, me cedeu o lugar de negociação. E aí o Silvio ele deu uma bravatada em cima de mim, sabe? Me deu uma lacrada, assim. Ele falou assim, você não vai trazer o secretário, doutor Luca? Então tá bom, tem comida, tem bebida, tem água aqui, eu fico aqui. E aí eu tive que ir de novo com o sangue frio falar, então tá bom, Silvio. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Deu um break na negociação. E por quê? Porque é estratégico. Quem tá com uma arma na cabeça, quem tá lá é ele. E o relógio dele gira de um jeito, o meu gira de outro. Sim. E aí foi quando então chegou uma ordem superior de que o governador estava indo para lá. E foi contra a minha vontade. Né? E aí eu tive que, embora contrário a isso... Era o Alckmin, né? Era o Alckmin. Totalmente contrário, totalmente fora da doutrina. Eu tive que depois dar muitas explicações por conta disso, mas devo admitir que a chegada do governador e da forma como nós conduzimos ali, acabou abreviando. Qual foi a minha estratégia? Eu tinha acabado de negar que não era para ir o governador. Na mídia? Que não era para ir o secretário. Eu brequei o Silvio. Mas na mídia, a mídia não sabia. Não sabia. Você falou, Silvio, não dá. Não falei não dá. Eu falei, Silvio, não tem necessidade e tal. E dei aquele breakzinho. Nesse meio tempo, chega a ordem que está vindo o governador. Que foi orientado para ir, ou que topou ir, se predispôs aí. Eu não sei exatamente essa parte da história. Sei que quando ele chegou lá, eu tive que lidar com isso. E aí eu fiz a seguinte estratégia. Voltei lá para o Silvio e falei, Silvio, olha só. Tá todo mundo aqui imbuído tá todo mundo aqui focado para resolver essa parada com você, com o Fernando, tá todo mundo na boa. Você me pediu o secretário, é isso? Sim, eu falei com o secretário, se o secretário chegar aqui, tá tudo certo. Eu falei, não, só que é o seguinte, eu vou fazer melhor que isso. Vou trazer aqui o governador do estado, que já estava lá, né? Entendi. Aí que acontece, o cara me pediu o secretário para o governador, cresci. Caralho. E aí acabou o problema. Aí o governador Você é a Carol Conká do bem, velho. Mas aí o governador chega? Chega, aí eu brifei o governador, falei, governador... Não vai fazer campanha, governador. Não é fazer campanha. Eu vou prometer 10 escolas. Não é para entrar na conversa com o Silvio. Eu falei, só vai me legitimar e devolver para mim. E o governador... preciso entrevistar o Alckmin, mano. Geraldo Alckmin, eu queria bater um papo contigo sobre esse dia, porque não vou ficar falando de política... Não, ele foi correto, assim. Eu acho que foi muito mal orientado, ou se ele quis ir para lá, não devia, porque se acontece uma bobagem, acabou a carreira política do governador, claro. Ele vira parte da ocorrência, aí Mas, vem cá, juridicamente dá problema. Ninguém chegou a entrar nessa... Geralmente numa negociação, vocês não entram em contato visual com... Às vezes sim. Às vezes mas geralmente é o quê? Assim, tem dois tipos de negociação. Né? Essa, por exemplo, sem contato visual. O cara está dentro de um cômodo, você fala com ele pela porta. Sim. Você só ouve o sujeito. Você nem sabe o que está acontecendo ali dentro. Mas há negociações onde o sujeito está num local que ele aparece para você. E o negociador está sempre protegido, sempre. A gente nunca dá mole, sabe, cara? Sim. Nunca se expõe. Já aconteceu do cara falar assim pra mim, vem aqui conversar comigo. Eu falo, solta a sua arma. Não, mas não vou fazer nada. Então solta a sua arma, já que você não vai fazer, solta a sua arma. A gente não se arrisca demais, sabe? Porque a gente sempre pensa no cenário catastrófico. Pior, né, cara? Sim. E ali nós estamos para resolver o problema, não para causar um outro problema. Mas você nunca chegou a ficar com muito medo? Falar, cara, agora... Sempre tive medo. Tá. Aliás, quem trabalha em tropa de elite, Maurício, se o cara não tem medo, ele não serve para trabalhar com a gente. O medo é um fiel regulador da sua conduta que chama prudência. A prudência é uma virtude.
E ela só funciona quando o cara tem medo. Quando o cara não tem medo, ele vira um temerário. E o temerário é uma não virtude. O temerário é o cara que exagera Ele da não é coragem, humano. né? É o cara que foge do... Por que você tem medo, cara? Porque o medo é um termostato que você tem baseado no seu instinto da sobrevivência, que foi programado para não te machucar e para você não morrer. Claro. Então, Instintivo, né? é instintivo, cara. Então, o medo é esse reloginho, esse sensor que fala, meu, você está com medo é porque alguma coisa está colocando um risco na tua vida ou na tua integridade física. Então, o medo faz parte, cara. Se um cara não tem medo, ele começa a agir como um temerário. E nós não queremos pessoas assim no nosso Ele é grupo, frio entendeu? a ponto de fazer uma merda. Fazer uma bobagem. É para mais, entendeu? Entendi, é para mais. entendi. Né? Mas qual foi a situação de mais medo que você teve, então? Vou Cara, a refazer situação de pergunta. mais medo que eu tive, essa me deixou muito aborrecido. Está no meu segundo livro, chamado Diário de um Policial. Foi uma... Legal que tem o diário de um detento e o diário de policial, que se você conversa lê um junto, crossover. você vai ler um crossover. Ah, Pô, cara, foi uma ocorrência na Zona Leste de São Paulo. O que aconteceu? Chegaram os policiais, o cara fez um assalto. Olha o começo da história. O cara era um preso que saiu naquela saidinha de final de ano, Dia das Mães. Ele tinha um bom comportamento e acabou sendo beneficiado. Quando ele saiu para visitar a mãe, sem grana, sem nada, arrebentado na vida, chegaram os amigos. Vamos fazer uma parada aí. E ele cedeu, aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. Aí foi fazer um roubo, deu tudo errado, a polícia perseguiu, prendeu os caras. E ele, no afã de fugir, entrou numa casa e fez uma família com refém. Um cara sentenciado, foragido, aí nesse caso já rompeu a palavra, né? Porque era para não fazer essa bobagem. Sim. E fez uma família como refém. O que aconteceu? Os Família, criança... um casal de idosos. Tá. Puta que pariu. Os policiais que chegaram lá no local, com a maior da boa vontade, começaram a conversar com ele e ele falou, não, porque não sei o que tal, traz a minha mulher, trouxeram a ex-mulher do cara. Aí a imprensa estava lá, também não tiveram aquela manha de falar, a imprensa não é aqui que tem que ficar, e o cara começou a ser filmado. Assim. E aí que aconteceu? A intenção dos policiais era de ao ceder essas exigências que ele pedia, o cara amolecer e se entregar, mas não... Só foi piorando. E quando a coisa ficou super complicada e viram que tinham feito tinha imprensa, a mulher do cara, aí começou uma DR do cara com a mulher, e aí chamaram o GAT. Quando eu chego no local, já achei estranho, que eu fui recebido igual o tapete vermelho, sabe, cara? Eu cheguei lá, não, capitão, vem cá. Aí eu entro na salinha lá, na casa no fundo, lá, tava lá o cara com uma pistola, meu. E numa discussão com a mulher. Porque você me abandonou, porque você não sei o quê, você não vai me visitar. E a imprensa filmando e gente... Aí que eu fiz? Comecei a aplicar a técnica, né, cara? O que é a técnica? Começa a limpar a área. Aí peguei a imprensa, devagarzinho e tal, vem cá, vai fora. E a imprensa foi saindo, saiu um repórter, saiu outro, saiu não sei o quê, saiu o cara, né? Foi tirando e tal. E o cara na DR com a mulher. Aí eu fui chegando perto, tal, o cara tal, e ele tava meio à vontade ali. Aí quando eu cheguei para tirar a mulher do cara, que tinha sido colocada ali com o cara armado, meu... E ele tinha percebido eu tirando as pessoas, sabe? Mas ele não reagiu a isso. Mas quando eu fui tirar a última pessoa, que era uma pessoa que não tinha nada a ver, que foi colocada pela polícia ou foi franqueado, o cara chegou, meteu a pistola na minha cara e falou, aí, alemão, o que tá fazendo? Puta que merda. Aí, meu amigo, não passava nem um pensamento engraxado, sabe, cara? Aí foi... E aí? O que você falou? Aí, cara, eu segurei a onda, mantive a tranquilidade, falei, meu, vem cá, tô aqui pra te ajudar. E assim foi, mas o cara tava armado, cara. E aí, no final, o cara foi baixando a bola, a gente conseguiu resolver, mas eu saí daquela ocorrência, cara, minha vontade era pegar aqueles colegas e enforcar os caras, claro. né? Porque eles me obrigaram, cara, te botaram a assumir um risco. Te jogaram numa situação que não ruim. era pra isso, claro. sabe? Você nunca poderia... Eu tive que arrumar com a minha equipe, uma bobagem que tinha sido feita, eu não questiono a boa vontade deles. Sim. Mas, como eu digo sempre, né, a boa vontade às vezes leva o cara pro buraco, né? Não era o caso de fazer aquilo. Eles tentaram fazer algo que lá na frente dá problema, sabe, cara? Então, aquele dia foi o dia que eu passei mais medo na minha vida, cara. E quanto Teve tempo... uma outra também que... Fala. Teve uma outra também que eu fui... Mas, quem gosta de ouvir história? Eu gosto de ouvir história. Cara, teve uma outra também que foi curiosa. O cara era de uma família aqui na Indianópolis, um bairro nobre da cidade, uma família muito rica e tal. Mas aquela família que era quatrocentona, que foi perdendo grana, e o cara era um esquizofrênico. E ele era um cara meio recluso, tomava medicamento, morava ele, a mãe e a irmã na casa.
E um dia, não sei o que aconteceu, acho que ele foi fumar alguma coisa lá na casa, tal, a irmã foi dar uma bronca nele e ele perdeu, o cara tomava muito medicamento, ele pegou e atirou na irmã, deu uns 6 tiros na irmã, pá, pá, no corredor da casa, assim, né? Errou tudo. A irmã e a mãe saíram craque, correndo. Então. A irmã e a mãe maceta. saíram correndo e o cara se trancou dentro do cômodo, né? Da casa dele, no quarto. E aí, obviamente, virou uma ocorrência policial. Um vizinho como deve ter tinha, ouvido, tá? acionaram a polícia, fui pro local. E quando eu cheguei no local, que me deram a letra de que o sujeito era um cara meio esquizofrênico e estava armado, eu coloquei... Desculpa, só te interromper. O que deve ser muito pior pra você, porque, querendo ou não, você entende a empatia da situação, mas quando é um cara esquizofrênico, como é que Cara, você dois entra numa problemas cabeça? são, fazendo um parênteses aí, né, que você pediu, mas questões que envolvem psicopatia, né? Ou questões que envolvem coisas passionais são os maiores problemas nossos, porque aí a lógica fica totalmente Então, fora e do o seu padrão. treinamento existe? A gente tem treinamento para lidar com Sim. neurose, Mas mesmo psicose. assim, ele vai para outro caminho. É complicado. Foi nesse caso. Tem Voltando. um outro para contar também que o cara... Vambora. Mas aí o que aconteceu? A hora que eu cheguei, eu pus um escudo na porta e quando me apresentei assim, fulano, chamei o cara assim, o cara deu um tiro na porta, né? Pá! A sorte que tinha um escudo, eu tava atrás do escudo, não pegou nada. O escudo não comigo, era né? o apelido de um policial. Não, o escudo era o escudo. O escudo. Soldado escudo faleceu. Agora, e aí eu ele falou de crime passional. O crime passional aconteceu uma vez, engraçada também, essa foi cômica também. O sujeito era um sujeito do Nordeste, assim. Que as pessoas têm uns valores da honra, assim, do machismo muito Sim. forte e tal. E o cara tinha uns 50 para alto, assim, e se envolveu com uma menininha mais nova, sabe? E acho que ele dava uns agrados para ela, fazia uns mimos e tal. E a menina acabou se relacionando com o cara durante um certo tempo, sabe? Mas aí chegou uma hora que, ao que tudo indica, pelas informações que nós coletamos, o cara começou a faltar, sabe? Começou a dar uma, né? E a menina quis dar um basta com o cara, não queria mais. E aí ele tentou reatar com ela não queria de jeito nenhum. E aí ele usou uma cartada, ele falou assim, ó, vamos fazer uma viagem para o Rio de Janeiro? Aí a menina... Ela falou, vamos, né? Vou curtir um fim de semana no Rio de Janeiro. Mal sabe ela que Ela pensou, acho que nessa parte, né, cara, de curtir lá um fim de semana. E aí, almoçar, comer, passar uma praia, curtiu lá o Rio de Janeiro. E depois dava a bica que ela já estava planejada a dar no cara. Só que a intenção do cara era outra, era reatar com ela. Aí eles pegaram um ônibus naquela aviação Cometa, foram lá para o Rio de Janeiro, passaram o final de semana. E aí ele percebeu que a menina não ia voltar com ele, cara, na volta da viagem. O que ele fez, cara? A hora que o ônibus estava chegando aqui na rodoviária, no Tietê, o pessoal desembarcou, ele mandou o ônibus voltar e parar em frente ao quartel da rota, que é o nosso batalhão Tobias de Aguiar aqui na frente, e ele nem com arma de fogo estava. Ele estava com um negócio chamado podão. Podão é uma ferramenta que você usa na agricultura para podar a árvore, sabe? É uma foice com... Uma foice pequenininha assim, para você cortar. Aí ele ficou no último banco do ônibus, cara, com a moça assim no colo dele com o podão, na frente do batalhão da rota. E aí virou uma ocorrência com refém. E qual foi a nossa percepção? Isso faz parte da crônica policial. Tem uma coisa chamada suicide by cop, que é o suicídio praticado pela polícia. O cara não quer mais viver, mas ele não tem coragem de ele se matar. Então ele cria uma situação para a polícia ir lá e fazer esse serviço para ele. E foi o que ele fez com a moça. Ele queria lá pedir o Cid Moreira. Isso começou domingo, 19 horas, cara. Na época. Porra, velho, pede um carro, caralho. Você me vê um Sérgio Chapelin? Eu vou querer 2 Sérgio Chapelin sem cebola. Porra, caralho. Porra, cara, aí foi Coitado do complicado, Cid Moreira, porque velho. ele queria o Cid Moreira lá pra negociar. Lixo Desculpa, do céu. velho. É muito bom, eu quero o Cid Moreira, é muito bom, velho. E aí foi complicado. Pra negociar com a voz, que leu a Bíblia. Lê a Bíblia pra ela agora, pra ela entender. Meu amigo, Meu por amigo, favor. Gênesis 4. O Cid Moreira tem que ler a Bíblia. É uma negociação que vai demorar 6 Mas dias. o cara não queria soltar a menina e aqui... Vocês chegaram a ligar pro Cid Moreira? Não, imagina. O que nós fizemos, começou 19 horas num domingo essa ocorrência. Eu fui pra lá, cheguei lá por volta de umas 20 horas. Engraçado que o cara que estava me antecedendo na negociação, ele era um cara muito profissional, tal, mas ele não era formado nesse negócio. E quando esse senhor
começou a pedir essas coisas, Cid Moreira e tal, o cara ficou com o saco e falou, meu, que se foda esse cara, sai daí e tal, e desistiu. Aí eu assumi a negociação, percebi que era uma questão passional, mas também percebi que ele queria o que nós chamamos de suicide by cop, né? Sim, ele quer dar um jeito. Ele queria morrer, mas por nossa conta, né? E aí tipo, ele vai provocar uma situação para isso acontecer. Exatamente. E aí eu simplesmente comecei a desgastar o cara. Ficamos ali a madrugada inteira. Aí você ficou falando, você não quer o chapelé? Ficamos ali naquela conversa, parava, voltava, viatura com sirene ligada, pro cara não dormir, né? E no final das contas a gente acabou tirando o velhinho de ali, não, velhinho, né? O senhor dali e tal, e resolveu. Mas assim foi Mas essa conversa da madrugada inteira, cara, ela gira em torno de várias coisas. Várias coisas. A gente falou... Mas vocês chegam a ter um bate-papo, isso é legal essa pergunta. Vocês chegam a ter um bate-papo que sai da zona de tensão? E o Vasco, hein? Cara, porra, complicado. Não, já aconteceu, cara. Teve uma outra também, essa também foi cômica, né, cara? Essa também foi complicada. Também um senhor tal, e a esposa começou a comprar umas roupas diferentes, umas roupas íntimas, bacana tal, e ele achou que não era para ele que ela usava essas roupas tal, e aí pegou a mulher como refém. E pegou os filhos como refém, foi muito complicado, porque o que aconteceu? Nesse dia, ele queria que ela voltasse, ela falou que ia separar dele, e aí ele pegou as crianças como refém. E aí eu peguei, entendi que era uma questão passional, chamei a moça, e a moça assim, sabe, tava muito... Porque a mulher, quando ela quer separar, meu amigo, homem, às vezes dá aquela coisa, a mulher, ela... Eu tô ligado. Né? Eu passei já por isso. É uma merda, velho, é uma merda. Por isso que o Marília Mendonça... Eu chamei a mulher e falei, vem cá, moça, olha só, eu não vou entrar no mérito da questão sua com ele. Mas deixa eu ver a lingerie. Não, vai, cadê? Mas, olha só, tem seus filhos aí nessas circunstâncias, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você esquecer a questão com ele, fala que você vai pelo menos conversar com ele, para a gente tirar o cara desse nervosismo todo, e depois com calma vocês resolvem a vida de vocês, mas a mulher não queria. Eu falei, olha, vem cá. Você não tá ajudando? Aí eu dei uma forçadinha na barra, falei, olha, faz favor, aqui é uma questão policial, você precisa colaborar, se você não entrar nessa de nos ajudar aqui, a pelo menos dar essa esperança para ele, não vou falar que você vai voltar, mas pelo menos que você vai conversar com ele. Aí a mulher, a muito contragosto, Maurício, mas a muito contragosto ela topou fazer. E aí, cara, foi a parte cômica, né? E foi quase trágica, né? Porque ela chegou lá, depois daquela ensaboada que eu dei, falei, você vai falar assim, você vai com calma, vai falar que você vai conversar com ele, que vão sentar para conversar melhor a vida e tal. Aí ela chegou, mas a contragosto falou, fulano, eu criei toda aquela, olha, ela vai falar com você, criei todo aquele pano de fundo e tal, né? Aí trouxe a mulher, ela falou, fulano, olha só, vamos parar com isso, você está de cabeça quente, eu também estou, mas vamos parar, a gente vai conversar, mas vamos terminar isso aqui, libera as crianças aí e tal. Aí o cara deu aquela, sabe, aquela esperança assim, e aí ele falou assim, mas você vai voltar comigo mesmo? Eu falei, vou voltar porra nenhuma, caía, bicho, aí a coisa afundou de vez, tive que tirar a mulher. Foi complicado. Passional, cara, é muito complexo. Você falou agora, você falou pelo que eu vi aqui, tirando o caso do Silvio Santos, que você me falou, você falou só passional. Cara, que é o que mais seria... Hoje, incrível, né? Hoje o Gatti, eu já peguei uma parte, eu tenho algumas experiências em questões passionais, eu citei do Silvio Santos, citei essa daí da mulher lá na Zona Leste, citei essa do rapaz e do cara da Rota, esse senhor. Quer dizer, o Tinder é a parada que está fomentando o sequestro no Brasil. Cara, mas mudou muito o perfil. Hoje tem muita questão passional envolvida, cara. Muita questão passional. Por que você acha? Eu acho que as pessoas estão mais tensas, cara. Eu acho que as pessoas estão mais passionais por conta de uma série de questões do desemprego, da desigualdade, das tensões que a gente vê no país, da pouca tolerância, do extremismo, da polaridade. Eu acho que isso está mexendo um pouco com as pessoas, sabe, cara? A gente viu recentemente esse caso aí do deputado que saiu aí falando esse monte de coisa. Cara, você não tem ideia como isso mexe com as pessoas, sabe? Quando você vê um discurso de ódio, assim. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento, cara, que é perigoso. Se você não tiver um controle um pouco melhor daquilo que as pessoas vão nessa vibe, cara, e você não tem mais conversa, você tem só... Concordo. Cara. Já aconteceu, já que a gente está entrando num assunto de seara curiosa, já aconteceu de você negociar com o mesmo
tipo... Esse sequestrador, tipo, Você fala, porra, de novo, Carlão? Não, nunca aconteceu, cara. Nunca aconteceu de eu pegar o mesmo cara. Mas já aconteceu, você já viu algum amigo seu que fala, cara, já negociei com esse cara de novo? Não, é raríssimo isso acontecer, cara. Eu não conheço nenhuma história, nem aqui em São Paulo, e eu dou palestras em outros estados também, nenhuma crônica, nunca ouvi participo de grupos e negociadores, inclusive isso é muito bom esse grupo de WhatsApp de vocês. Cara, é uma galera... Não, deve ser uma merda pra comer com essa galera. Na hora de pagar a conta, fica todo mundo... Não, peraí, tira 30 aqui. Não comi. Segura assim no ombro. Segura. Pague 30 reais. 6 minutos de conversa e o garçom, caralho, maluco. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Você já pegou um sequestrador que entendia da tua técnica? Cara, eu ia chegar nisso com outra pergunta, mas vai que eu vou dar uma sequência na sua. Eu tive um problema nesses daí, porque essa aconteceu também no interior de São Paulo, cara. Foi cômica essa situação também. O sujeito se envolveu com uma moça que era uma mulher muito rica da cidade. O cara era uma fazendeira, ele se envolveu, mas o cara era um cara assim, meio pé rapadão, sabe, cara, meio fuleira. E aí ele se envolveu e começou a ter uma vida de luxo, cara, uma vida de luxo, né? Porque ele começou a viver o mundo que a mulher já vivia, de alta sociedade, carro bacana, ela dava uma graninha pro cara. Aí o cara nessa vibe toda começou a achar que ele podia mais, e aí um dia ele foi lá e deu uma voada fora do esquema, a mulher descobriu. E quando ela descobriu que tinha sido traída por ele, ela pegou simplesmente e falou, meu amigo, pega sua mala e cuia aqui suas cuecas e vaza. Mas sem nada, cara. Aí o cara se viu daquela vida bacana, glamurosa e tal, viver sem nada. Não tinha emprego, não tinha nada, cara. Aí o que esse cara faz, meu? Ele achou que era injusto o que ela tinha feito com ele, de mandar ele embora para casa. Ele achou na cabeça dele que precisava ter uma indenização, pelo menos pelo tempo que ficou com ela. Ele nem era bandido, era um cara assim, bom vivant, mas não era bandido. E aí o que aconteceu? Ele entrou numa casa de um vizinho, que eram 2 velhinhos, assim, desses assim, de 80 e tralalá. Sempre os velhos se fodem. Os velhos não tem tranca, caralho. Bicho, os caras estavam... Presidente Epitácio foi no final, depois de Prudente, longe pra galera caramba, de Santos, mano, fica atento aí, porque tem aí o que muito velho. aconteceu? Ele fez os velhinhos como refém, a polícia foi chamada, obviamente, chegaram lá os policiais, e ele chegou e falou o seguinte, falou assim, era um jovem tenente que estava ali do interior de São Paulo, que chegou lá, ele falou assim, eu quero carro forte, eu quero uma metralhadora 9mm. Aí o tenente viu que isso era uma bobagem. A galera acha que vocês são do Mercado Livre, né? E falou pro cara o seguinte, falou assim, meu amigo, você tá doido? Você tá viajando? E aí ele chegou e falou assim, eu não converso mais com vocês. A primeira coisa que eu peço, vocês falam não. Não se fala não numa negociação. Com você não converso mais, então converso com o pessoal do GAT. Resultado, tive que pegar um avião aqui de São Paulo e ir pra lá junto com a minha equipe. Peraí, é que o cara já sabia do rolê. O cara assiste esses filmes de Hollywood, negociador, tal, e ele... Mano, Wesley Snipes fudeu o rolê. Caralho, Samuel Jackson, naquele filme, o negociador. Mas não se fala não pro negociador? É assim, no manual a gente tem, evite a palavra não fecha portas, né? Então a gente, não é uma regra... Você tá dando uma dica muito... o bandido vai chegar pro cara e falou, posso beijar você? Cara, então, tem que falar veja bem. Se o cara falar não, já pegou. Pois é, cara. Olha, vamos analisar. Mas ele fez de propósito, cara. Ele falou assim, eu quero isso, eu quero aquilo. E o tenente falou não. Aí ele falou, não se fala não numa negociação, tá no manual. Caralho, é a Lumena. Tá no manual. Foi a Lumena, com você não converso mais, cara. E aí o que aconteceu? Bloqueou a conversa de verdade. Foi quando então o interior teve que acionar o GAT de São Paulo. Eu tive que pegar um jato do governador para chegar rápido, né, cara? Também se deu bem, né? Cara, andar de jato não era problema, né, cara? Mas porra. Mas vem cá, deixa eu te perguntar. E foi duro, hein, cara? Que eu cheguei lá de tardezinha, eu demorei. E aí tem um outro desdobramento que ele falou assim: ele falou que queria um depósito. Sim. Um depósito na conta dele, cara. E ele falou, você vai ter que fazer esse depósito e vai me trazer o recibo aqui. Aí já estava na negociação. E eu quero que fulana de tal, que era a namoradinha, acompanhe você lá no banco. Aí eu cheguei, chamei o juiz, o promotor da cidade, fui lá no banco, com o gerente, com a autorização do juiz do promotor, e falei, olha, nós vamos fazer um depósito aqui, eu queria que você me desse um comprovante e tal, de um depósito, mas fake, né, cara? Ou então um depósito que depois estorna, né? Pega um dinheiro e depois o cara vê que tem um...
Aí o gerente falou, comandante, com todo respeito, não dá para fazer isso. Eu falei, como não, pô? Eu tô com autorização judicial aqui, não dá, o sistema não permite. Se eu fizer um depósito aqui, só vai lá para o Banco Central, é tudo automático, treco e tal. Não tem como fazer um depósito aqui na conta do cara em dinheiro, ou seja, ela não tem como, a não ser que entre de fato o dinheiro. E se entrar o dinheiro, eu também não tenho competência para... Pô, virou um problema, cara. Aí eu tive que usar um artifício que foi fazer aquele depósito de envelope, sabe, cara? Quando você faz depósito de envelope, sai um recibinho. E aí foi esse recibo que eu utilizei, que era, na verdade, meio fake, né, cara? Mas existe chance de ter uma corrupção de negociação do tipo, mano, vou dar a porra do negócio, dar um negócio pra ele ali, pra ele Cara, não, olha, Maurício, a gente, em negociação, eu falo isso muito pros meus alunos, sabe? A gente é tão honesto quanto possível. A gente não gosta de mentir, não tem esse papo de dar arma fake, sem percursor, munição. A gente tenta não. O fato é, não vai dar, você não vai dar arma. As pessoas que pedem arma, elas pedem por quê? Olha só, arma é item não negociável. Não negociável. Colete pela doutrina é o item não negociável. Eu questiono isso porque você pode dar um colete, não no começo de uma ocorrência, que o cara quer ficar mais fortalecido, mas no final, quando o cara está já quase se entregando e ele quer só ter uma segurança para se entregar, para garantir que ele não vai ser morto. Então, é isso que eu queria saber. Quais são os itens que um cara consegue convencer um negociador? Tudo que não for prejudicar a ocorrência. Por exemplo... Água, comida... Né? De repente, essa bobagem que às vezes alguns inexperientes fazem de chegar lá, cortar luz, cortar telefone, cortar água. Porra, meu, você não quer construir uma ponte de relacionamento com a pessoa, por que você fica fazendo essa sacanagem? Agora, se o cara tá abusando, o cara tá ligando para todo mundo, aí você corta, entendeu? Se o cara tá muito à vontade, aí você vai fechando. Mas se você puder, e é isso que a gente prega, sabe, numa negociação, se você puder conduzir aquilo de uma maneira decente, bacana, sabe? Sem sacanear, inclusive o criminoso, cara, de modo que o cara fala, pô, olha, eu vou me render e vou assumir a minha responsabilidade. Mas os caras pedem assim, quero falar com minha mãe, beleza? Depende. Outro erro comum. Por exemplo, já aconteceu, gente inexperiente, e eu já tive problema com isso. O cara fala assim, traz meu pai aqui, se meu pai chegar aqui eu resolvo. Aí o bobão, inexperiente, traz o pai. Aí quando chega lá o pai, tá vendo, pai? Você que é o responsável aqui, se não tivesse batido na mãe, vira o pior. Então a gente, para levar um parente, a gente sempre tem que fazer uma checagem antes para ver se a presença do parente pode contribuir ou pode prejudicar. Cara, é um trabalho de psicologia. É um trabalho em equipe. Mas você chegou a ser, você consegue ser um bom psicólogo? Cara, não, eu não sou formado em psicologia, mas nós temos, para formar um negociador, nós temos muitas disciplinas num curso de negociação. Sim. Uma delas é psicologia aplicada, né? Que a gente aprende um pouco dessa questão dos comportamentos das pessoas, a gente aprende técnicas de rapport, técnicas de PNL, como é o caso da ancoragem. Então a formação de um negociador, ela tem todas essas disciplinas para te dar um pouco de repertório. E você já saca que o cara tá numa situação de estresse alto, então ele tá vulnerável de uma forma que você não tá. Exatamente. Então a gente encara essa agressividade do cara como uma espécie de um escudo. Sim. E aí a gente tenta ir baixando a tensão do cara de modo que ele comece a refletir melhor. Dúvidas assim, ignorantes, assim, existe bônus por sequestro? Do tipo, puta, salvei 8 sequestros esse ano. Não, então, cara, a gente não. Tem a meta, gente. Não. Sequestrem mais, galera! Cara, essa é uma coisa Convenção da polícia. Essa é uma coisa que eu devo... Essa é uma coisa que eu devo render uma homenagem aos caras, porque não tem gratificação nenhuma para quem trabalha em tropa de elite. A gente vive... o nosso prazer é fazer alguém voltar para casa vivo. Mas existe algum momento, um momento que tá acontecendo alguma coisa ali que permite no treinamento de vocês que o cara, sei lá, saia daquele local? Nunca você não vai ver isso aí. No momento que ele fez ali, tomou o refém, numa loja, numa casa, num prédio, seja lá o que for, dali só tem dois destinos. Ou ele vai para a cadeia, ou ele vai para o cemitério. Não tem esse papo, é o seguinte, para salvar um refém, vou dar um carro para você vai embora. Quer dizer, tirando a história do Pablo Escobar que conseguiu. Que isso foi... no passado, nós temos, como essa doutrina ela é relativamente nova, ela chegou aqui no Brasil em 94, vindo do FBI, que é a nossa fonte de inspiração, que os americanos foram eles que desenvolveram a doutrina de gerenciamento de crise. Até então, tinha muito empirismo, era muito acha, né? Morre gente. E aí o sujeito fazia umas bobagens, como por exemplo, ceder carro pro cara ir embora. Isso é legal saber. Antigamente a galera, talvez daí que veio essa coisa do tipo, puta, é só pedir que os caras dão. Não, então, isso no fato passado aconteceu, né? Mas aí eu te pergunto,
Tá um criminoso aqui com nós todos aqui. Tem 5, 6 pessoas aqui, 5, 6 vidas em jogo. Na hora que eu dou um carro para ele ir embora e sair do meu controle aqui, quantas vidas estão em jogo? Milhões. Aí o que eu fiz? Eu ajudei a melhorar a crise ou prejudiquei a crise? Você piorou, Piorei. né? Você piorou. Então assim, aqui tem 5 pessoas que estão em risco, é verdade. Mas se eu soltar esse cara, tem centenas. Se um cara pede Você droga... nunca faz... Droga não. Nunca. Droga não. Já aconteceu comigo, e essa foi uma ocorrência muito atípica também, o cara era um cara passional, também não era bandido, e ele era alcoólatra. E aí o que aconteceu? Durante a negociação, a falta do álcool começou a dar no cara aquilo que a gente chama de síndrome de abstinência. E eu, quebrando um pouquinho, né, a norma, deixei o cara tomar uma cervejinha lá para dar uma baixada e foi fantástico. Chamamos cara. o fundo de quintal, fizemos um pagode. Pagodinho, cara. Que era um sequestro, virou um sambão. Porque foi assim, sabe? Até para, como a gente queria muito resolver aquela parada, até chegou uma hora que ele estava armado com uma arma branca, que é faca, né? E aí ele pôs de lado e a gente percebeu que estava tudo terminando bem. E o cara estava assim já com demonstrações de síndrome de abstinência. E aí minha equipe providenciou lá, sentei na mesa com o cara. E aí, sabe aquele fechamento, tomando uma cervejinha juntos. A gente fez isso. Cara. É isso que eu queria ouvir. E bater um papo, você falou, você quer que é uma escola, uma tática? O cara até chorou, cara. Até chorou. A raiva virou aquela, sabe, aquela... Isso que eu queria te perguntar também. Já aconteceu o caso, porque assim, tem pessoas que estão muito... Não necessariamente as pessoas são más, mas elas causam maldade. Porque ela tá passional, ela tá louca, ela tá mentalmente alterada. Mas tem gente que é do bem, tá ali, tanto que o cara não é bandido. É um momento, cara. É uma merda. Do caso Eloá, o caso sei lá o quê, o cara tá numa situação... Obviamente o caso Eloá tem uma coisa até muito agressiva no cara. Mas já aconteceu de você, de tanto bater um papo, porque você é um cara bom de papo, você conversa, tal, você criar uma empatia de verdade no sentido de um cara no futuro, sei lá, você encontrou esse cara um dia, ele te falou, pô, obrigado aquela vez, ou você olhar pro cara, o cara teve um carinho com você, ele chorou, ele te deu um abraço, já aconteceu uma coisa desse tipo? Com esse senhor aconteceu isso, foi quando a gente sentou para tomar uma cervejinha, o cara, ele viu que ele estava fazendo, estava estragando a vida dele, né? Era uma questão passional, descontrolada, misturada com alcoolismo, né? Então era muita coisa juntos e aí a gente conseguiu terminar essa ocorrência com um sentimento de compaixão mútua. Isso eu ali, já sabia. Né? Foi bacana. Já aconteceu situações de compaixão. Mas foi a única. Agora, o que eu já tive foi isso por parte dos reféns. Porque o refém, o refém tem um problema. É um outro lugar que a gente não foi ainda. O refém tem um problema. O refém, quando está ali subjugado por um criminoso, que ele ouve o criminoso fala, me dá um carro, me dá não sei o quê, para ele quer que você, policial, dê tudo o que o cara tá pedindo, que ele quer sair dali, meu. Então vale tudo. Aí quando você começa a fazer uns nãos, né? Quando você começa a dar uma... Dá logo o carro! Pô, o cara fica puto com você, cara. Fala, caraca, meu, eu que tô aqui. E já aconteceu de ter que dar bronca em refém, cara. Sobretudo mulher. Que a mulher, ela tem essa questão também do empoderamento, né? O homem é mais, pelo menos na minha experiência, o homem fica mais medroso. A mulher tem essa questão de se posicionar. Eu acho bacana da mulher esse negócio. Mas em crime passional você tá falando? Não, cara. De situação de atendente de loja. O cara chegou lá, foi roubar a loja e fez a mulher como refém e queria um carro. E aí ela não entendia que a gente não estava dando um carro para ele ir embora, porque era ela que estava ali, ameaçada, né? E aí a gente vai num jeitinho e fala, olha, calma aí, fica por favor, deixa a gente conversar com ele, a gente vai dar tudo certo. Mas a menina... Meu, que sair. Eu vou fazer a unha, né? E aí eu tive que dar uma dura, a gente também dá uma assertividade, falou, olha, por favor, você colabora, aí você muda o tom e a pessoa volta ao eixo e tal. Mas depois... Eu quero abordar eu vou falar, com o refém já aconteceu isso. Eu quero abordar 2 perguntas finais aqui. A primeira que eu vou te falar é... Você falou pra mim muito caso passional e a gente percebe por que tem tanto feminicídio no país, porque os caras, eles pegam uma arma, eles perdem a estribeira, ele mata a mulher e em alguns casos você salva. Já aconteceu o contrário, da mulher fazer o passional com o cara? Ela usar o cara como refém? Já aconteceu, esse caso também foi emblemático pra mim, foi a única vez, eu nunca perdi um refém nas operações que eu comandei. Eu nunca tive um policial meu morto e nem um policial meu preso. Você nunca perdeu um refém? Nunca perdi um refém, mas teve um dia que essa história também, essa me marcou bastante, essa me chocou, porque era uma moça, uma empregada doméstica, uma moça muito simples e foi se envolver
com um ex-policial civil que foi expulso da Polícia Civil. Imagina o cara, hein? Porra! E era um cara, meu, vida torta, assim, sabe, cara? Sob os padrões que a gente costuma dizer comuns aqui. E ele um dia pediu uma grana pra moça pra comprar uma motinho. E a moça pegou, imagina uma empregada doméstica, super reguladinha, super... Né? Ela emprestou uma grana pro cara comprar uma moto. O cara comprou uma moto e levou uma outra pra dar um rolê. E ela um dia viu o cara dando um rolê com uma mina atrás, na motinho que ela tinha ajudado o cara a comprar. Ficou louca. Foi na favela, comprou uma arma. Um dia o cara estava passando para visitá-la, ela pegou a arma e deu um monte de tiro, assim, pá, pá, pá. Errou tudo, acertou um tenente da reserva que estava voltando da padaria comprando um pão. Puta, coitado. E aí virou aquele tumulto, ela entrou na casa e fez o filho como refém. Garoto chamado Marvin. E aí os policiais de área foram lá, primeiro que chegaram. E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque o cara que estava negociando com ela antes de eu chegar, ele não se conformava, sob o ponto de vista pessoal, que a moça estava estragando a vida dela por conta daquele traste que era o namorado. Ele fez um juízo, sabe, cara, em cima do comportamento do cara. Quando eu cheguei na ocorrência, a gente sempre tenta aproveitar o cara que está ali, já tem uma relação estabelecida, mas a hora que o cara começou a censurar a atitude dela, desprezar essa paixão que ela sentia pelo rapaz, que tinha sido o causador de tudo aquilo lá, eu dei uma bica na canela dele e falei, sai que eu vou assumir aqui. E aí eu comecei a conversar com ela. E ela falava assim, o comandante, traz o fulano aqui. Eu só quero conversar com ele, mas eu ganhei na hora a lança, sabe? Ela queria se matar na frente dele. Cacete, mas como é que ganhou isso aí? Porque ela queria trazer o cara que tinha sido o autor de toda aquela desgraça. Não, mas como é que você resolveu? Bom, aí eu peguei e falei, fulana, comecei a trabalhar com ela, sabe? E ela estava numa casa bem pequenininha. Eu falei, vem cá, para com isso, né? Não tem necessidade disso aí, está o garoto aqui. Tá. Não, eu só quero que você traz ele aqui, eu só quero conversar. Você ganhou na hora. Na hora. E nesse caso você já sabia que o garoto ela não ia fazer nada. Não, filho dela. Sabe o que eu fiz? Usei uma estratégia. Falei, bom, já que eu não estou conseguindo com ela, eu vou tirar o garoto. Eu falei, fulana, vem cá, o garoto, moleque de 7 anos de idade. Não tem por que ele estar acompanhando tudo isso aqui, tá? Essa conversa de adulto. Aí, consegui tirar o garoto. Tirei o garoto. Pô, tinha uma vida ali que podia estar em risco, tirei o garoto. Pô, já ficou só eu e ela. E aí continuei, cara. E esse dia eu usei tudo, Maurício, tudo que eu tinha, cara, toda a minha experiência, toda a minha vivência, até no aspecto religioso que eu não costumo entrar, eu entrei para tentar demover aquela moça às vezes eu fui duro com ela, dei uns breakzinhos, sabe? E ela não tirou da cabeça um segundo sequer de que queria o cara ali. E eu só tentando conversar com ela, chegou uma hora que ela falou assim para mim, sabe, Luca, eu vou embora. E ela pegou, tirou o revólver. E a mulher, engraçado, no suicídio tem muito disso, né? O homem dá tiro na cabeça, na boca. A mulher dá tiro no coração, cara. Tem uma questão, diz a lenda, né? Quem é estudioso fala que tem uma questão da estética também no caixão, cara, que a mulher leva em conta. E ela pegou, deu um tiro no coração na minha frente, cara. Eu já estava com tudo, como eu tinha ganhado a lança que ela queria, o suicídio, né, cara? Eu já estava com a equipe do bombeiro, caramba, o TI móvel. Mas, cara, meu, não teve jeito. Na frente cara? do filho? Não, o filho já tinha tirado, né, cara? Quando nós entramos na casa, a primeira coisa que nós fizemos foi socorrer a moça, tentamos dar mas ela acabou falecendo. E na parede, assim, do quarto dela, que era um quarto e cozinha a casinha dela, sabe? Um quarto, banheiro e cozinha, sabe? Um cômodo muito simples. No espelho, estava escrito com um batom, uma carta de despedida do cara, assim, sabe? Você, fulano, você, pá. Ela queria que ela quis dar a vida dela para que o sujeito ficasse o resto da vida com esse remorso, cara. E ela falou, sabe, Luca? Tô indo embora. Tô indo embora. Me deu um tiro no coração, bicho, cara. Que louco. Quantos suicídios você já vivenciou? Esse foi o único que eu vivenciei. Eu já atuei em outras circunstâncias de suicídio, inclusive com policiais militares. 2 vezes, policiais militares, uma policial feminina, que uma vez também estava numa crise amorosa, queria se matar, a gente conseguiu resolver. E uma outra no hospital psiquiátrico da polícia. Mas não uma questão que eu tô falando de tiro, de refém. Que eu tô não. Refém Aí, foi só essa daí? Refém foi só essa daí. Que ela, na verdade, era uma suicida que estava lá com o filho, ocasionalmente, então... O resumo que a gente termina
termina daqui, que a gente já tá chegando ao fim. Cara, que papo maravilhoso. Eu ficava mais umas 2 horas. Eu ficava. Eu vou pedir, inclusive, para as pessoas, cara, eu tô fazendo esse projeto, é o projeto que eu mais estou gostando de fazer atualmente. Quem estiver escutando pelo podcast ou quem tava assistindo aí pelo YouTube, pô, vai atrás aqui, na descrição tá todas as questões aqui, todas as informações do comandante. Deixa like, compartilha e mais que isso, cara, comenta, porque isso gera engajamento e sobe o vídeo, porque eu acho que esse tipo de bate-papo, o que eu fiz aqui, pô, eu tô pegando toda semana uma bolha diferente. Peguei um chinês um dia, outro dia peguei um muçulmano, agora é você, outra semana é um delegado. Porque eu acho que as pessoas têm tanto preconceito, elas não sabem como é que é o dia a dia. Então, porra, reforça aí pra nós, é importante pra caramba pra mim, compartilha pra pessoas que vão se interessar pela opinião e pra até desmitificar que polícia é só essa coisa. A gente tá vivendo um momento, né? A gente tava até falando aqui, e não sei se eu posso falar isso. Pode total, cara. Porque você falou que você é meio contra o que tá acontecendo atualmente. Totalmente contrário, porque eu queria deixar muito claro aqui pra todo mundo que a essência do militar não é essa que a gente tá vendo por aí, cara. O militar fala a verdade, o militar cumpre norma, o militar é uma pessoa decente, correta, bem educada. Essa é a essência do militar. De vez em quando a gente vê comportamentos que são totalmente divergentes disso e macula toda uma categoria de pessoas, né? Eu venho de uma instituição e no GAT a gente compra a palavra, a gente tem esse comportamento. Me choca um pouco, sinceramente, o que eu vejo por aí hoje, que deixa a imagem do militar na essência boa que é maculada, manchada por alguns comportamentos. Que é coisa do xingamento, que é coisa... Agressividade, discurso de ódio, sexismo, misoginia, racismo, essa coisa assim, sabe? Que é totalmente contrário àquilo que são os nossos valores e os nossos princípios. Eu admito sim que nas nossas instituições ainda há gente que não comunga disso, mas não é a essência da instituição. E aqui, para quem está nos assistindo, a maioria esmagadora dos homens e mulheres que fazem parte da polícia e das Forças Armadas é gente de bem, é gente decente. Sim. Infelizmente, alguns que eventualmente ocupam posições representativas não honram aquilo que é a nossa essência e isso gera um efeito ruim para nós. Mas a gente quer um país dentro do Estado Democrático de Direito, um país onde se cumpre normas, onde se valoriza a ciência e onde se toma vacina. Sensacional. E quem está falando é um dos maiores negociadores que resolveu questões muito problemáticas da nossa sociedade. É um cara que a gente tem que ouvir mais. Obrigado, cara. Tamo junto. Demais. Já dá o toque, já fazer cagada toda. Valeu, gente. Obrigado aí.